Mais da metade da população mundial não possui acesso à água limpa em seu dia a dia, e este problema está apenas se agravando. Esgoto industrial, lixo hospitalar e esgoto doméstico, jogados todos os dias nos rios. Pois é, hoje em dia já estamos acostumados a ver esse tipo de paisagem, como rios e lagos com uma cor nada elegante, mas há algum tempo isso era bem diferente. Os rios nunca estiveram tão poluídos antes. Todos os dias milhares de rios são afetados pelos dejetos produzidos pelos seres humanos, o que é uma estatística preocupante, dado o fato de que, ao mesmo tempo que causamos muita poluição, existem dados que a cerca de metade da população mundial não possui acesso à água tratada, própria para o consumo em seu dia a dia. Veja bem, a poluição dos rios pode ser química, física ou biológica. A poluição química é caracterizada por dois tipos de poluentes, ou biodegradáveis, que são produtos químicos que podem ser decompostos pela ação de bactérias depois de um tempo, como detergentes e inseticidas. E os persistentes, que são os que permanecem no meio ambiente, nos organismos vivos e são tóxicos para eles, como o mercúrio. A poluição física altera as características físicas da água e a principal tipo é a poluição por sólidos. A poluição biológica é a contaminação de água por organismos patogênicos como bactérias, vírus, vermes, etc. No Brasil, quase todo rio possui algum tipo de poluição. Eu vou citar agora os rios mais poluídos do Brasil e falar um pouco sobre eles. No Rio Tietê, na década de 1960, o rio ainda tinha peixes no trecho da capital, mas a poluição do rio já começou de maneira sutil na década de 1920. Apesar que entre a década de 1920 e 1930, o rio ainda era usado para pesca e para competições esportivas. Alguns projetos para a despoluição do rio estão em andamento. Em segundo lugar, nós temos o Rio Iguaçu, no Paraná. Quando o rio atravessa a região metropolitana de Curitiba, que contém mais de 2 milhões de habitantes, ele recebe o seu esgoto. Ao deixar Curitiba, o Rio Iguaçu apresenta um estado quase que morto, após receber todo esse esgoto. Nota-se também a presença de lixo boiano, que passa a fazer parte do mais importante rio do Paraná. Alguns projetos para a despoluição do rio estão em andamento. Rio Pojuca, em Pernambuco. Sendo agora o terceiro rio mais poluído do Brasil, o Rio Pojuca já foi um incentivo ao turismo e era referência de lazer e pesca para os moradores na região. O Rio Pojuca passa por várias grandes cidades, recebendo delas um grande volume de poluentes, como o esgoto e a carga poluidora das atividades agroindustriais da região. E toda essa carga de detritos industriais e domésticos faz com que esse rio se torne o terceiro mais poluído do Brasil. O lixo e o esgoto despejado no rio acabam aumentando o nível de contaminação de algumas doenças como leptospirose, casos de hepatite A e diarreia. Alguns projetos para a despoluição do rio estão em andamento. Podemos citar mais alguns rios que estão no top 10 de poluídos no Brasil. Rio Sinos, Rio Gravataí e Rio Caí, em Rio Grande do Sul. Rio das Velhas e Rio Doce, em Minas Gerais. Rio Capibaribe, em Pernambuco. Rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. A poluição hídrica pode ocorrer de várias maneiras diferentes. Portanto, existem várias medidas que podemos tomar para minimizar o nosso impacto nos rios. Dentre os motivos causadores da poluição dos rios, podemos citar a contaminação de lençóis freáticos em aterros sanitários, vazamentos de tanques de armazenamento subterrâneo de gasolina, o acúmulo de detritos, entulho ou outros materiais nas margens dos rios, interrompendo o fluxo da água e provocando enchentes. E também a expansão urbana desordenada. Segundo o IBGE, a taxa de urbanização no país era, em 1950, de 36%. Em 2000, ela chegou a 81%. Este aumento na urbanização facilita o despejo nos rios de esgoto sem tratamento e de lixos sólidos, vindo de residências e indústrias. Segundo dados do Instituto Trata Brasil, obtidos pelo G1, em abril de 2018, 55% do esgoto gerado pelo Brasil
era despejado na natureza sem tratamento. Uma das principais causas da poluição dos rios é o uso maciço de defensivos agrícolas, como agrotóxicos no meio rural. De acordo com o estudo da US Geological Survey, foram encontrados diversos pesticidas em lagos, rios e córregos nos Estados Unidos. Porque quando o pesticida é usado nas plantações, eles se acumulam no solo e são levados através das chuvas. Essa situação se repete em vários países, além dos Estados Unidos, é claro. O uso de pesticidas afeta bastante a qualidade do solo, mas além disso, ambientes aquáticos também são afetados, já que os agrotóxicos possuem nitrogênio e fósforo, e a concentração desses dois elementos em um rio ocasiona um crescimento desordenado de algas, que afeta a utilização normal e desejável da água. Esse fenômeno é chamado de eutrofização e também é causado por indústrias de fertilizantes que desejam seus efluentes nos rios. É de pensar que os governos tenham feito regulamentações o mais cedo possível para combater essa prática. Porém, o uso de pesticidas dobrou desde a década de 50 e cerca de 2,5 milhões de toneladas de pesticidas industriais são usadas agora todos os anos. Os rios são um dos elementos principais de nosso ecossistema e dependemos de sua preservação para nossa sobrevivência. Entre as consequências de um rio poluído, podemos citar o prejuízo à saúde da população, no sentido de que, após o esgoto ser jogado no rio, o rio passa a ser um ponto de proliferação de doenças, como infecções gastrointestinais, cólera e hepatites. Fora isso, o desenvolvimento da flora e da fauna é comprometido, já que a água fica mais turva, atrapalhando a fotossíntese e a matéria orgânica acumulada na água dificulta sua oxigenação pelos animais que lá vivem. Além disso, a consequência mais notável é o fato de que a água passa a se tornar inutilizada para usos benéficos naquele rio. A poluição hídrica é um problema muito sério e pode afetar a vida de muitas pessoas. Felizmente, podemos combatê-la, e exemplos por volta do mundo inteiro nos mostram que é possível restaurar um rio poluído a seu estado original. Podemos tomar como exemplo o rio Sena, na França. Esse rio foi degradado por conta da poluição industrial, mas também por conta do recebimento de grandes quantidades de esgoto doméstico. O rio começou a se tornar uma preocupação em 1920, mas foi apenas em 1960 que o governo local passou a investir na restauração do rio, construindo estações de tratamento de esgoto e criando leis que multam fábricas e empresas que despejarem substâncias na água. Também começaram a dar incentivos fiscais para que os agricultores que vivem nas terras, nas margens desse rio, não o poluam. Hoje em dia, o rio Sena é habitado por mais de 30 espécies de peixes, e desde 2008 ele possui mais de 2.000 estações de tratamento em funcionamento. Esses processos de revitalização de rios, que tomam como exemplo o caso do rio Sena, podem e estão sendo usados em rios brasileiros. Algumas possíveis estratégias para evitar e diminuir a poluição dos rios é a implantação de sistemas de coleta e tratamento de esgotos, recuperação e revitalização dos cursos de água, controle dos usos e ocupação do solo e correto manejo de resíduos sólidos. Além disso, conscientizar a população a respeito dos problemas causados pela poluição dos rios é fundamental para garantir que as águas continuem boas para o consumo. Há algum tempo, um rio, com suas águas cristalinas, poderia ser uma das imagens mais bonitas que alguém poderia contemplar. Mas agora, estes mesmos rios podem nos dar até nojo. Seu cheiro, sua cor, a paisagem ao seu redor. Tudo isso sendo cada vez mais destruído. Eu tenho pena. Pena das crianças que nunca terão a chance de admirar algo com tanto esplendor, como um dia já foram esses rios. Muito obrigado.